Abençoada amada igreja com a paz do Senhor, amém. A minha experiência de hoje, na verdade, foi linda, porque eu não esperava que o Senhor queria me mostrar tanta coisa e eu achando que eu estava bem com o Senhor, mas eu não estava. Quando começou no início da oração, eu sempre fico em cima do altar, mas o Senhor estava me chamando para aquele canto ali. Quando eu cheguei lá, eu falava para Ele, do fundo do meu coração mesmo, o que eu estava sentindo, eu falava: Senhor, se for mesmo da Tua parte, se for da Tua vontade, que o ministério de dança continue, que o Senhor se revele a outra pessoa, mas eu não quero que o Senhor se revele a mim. Eu falava isso para o Senhor, do fundo do meu coração mesmo. E nisso que eu abri a minha boca, o Senhor começou a falar comigo. Ele falava: filho, o que eu dei na mão de vocês é um dom muito lindo, mas que vocês não estão sabendo usar. E como se Ele estivesse falando comigo pessoalmente, assim, eu retribuía o que Ele falava para mim. Eu falava: mas eu não quero ver. Ele falava: eu vou ministrar e você verá. Eu falei: se for através de mim, eu não quero. Ele falou: levante e olhe. Foi quando eu levantei, eu sentei na cadeira, eu olhei. Eu já estava enxergando um monte de... foi uma experiência que eu não vi demônio nenhum na igreja. Eu vi só anjo dançando, anjo. E quando eu olhava, o Senhor ministrava no meu coração e falava: eu estou dançando através dele. E eu falava: de quem, Senhor? E quando eu olhava, só que eu não conseguia enxergar o irmão, que eu não sei o nome dele, eu enxergava só um monte de anjos dançando ao redor dele. E o Senhor começava a me tomar, e Ele falava: é dessa forma que eu quero que vocês me adorem. Aí eu falava: Senhor, mas no chão o Senhor já reprovou. Ele falou: não, isso não especifica no chão, é do coração, é de alma, é de espírito, é dessa forma. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor ali, comecei a falar em línguas, o Senhor falando comigo. E como se o anjo estivesse me chamando para me dançar, irmãos, eu comecei a dançar, sabe? Era como se eu estivesse pisando em algodão, como se meu corpo fosse uma pena. Eu comecei a dançar com os anjos. Glória a Deus. Aí eu pude presenciar muita coisa linda que o Senhor queria mostrar ainda aqui na igreja. Aí eu ficava olhando, enxergava só anjo dentro da igreja, enxergava só anjo, parece como a apóstola falou, parece que eu estava sozinho aqui na igreja, não tinha ninguém comigo, só estava eu e o Espírito Santo dançando. E aí novamente o Senhor vem e me dá um comando para chegar perto da Ana Cássia e falar para ela: sente o teu poder sobre os teus pés, porque tu és a minha levita. E eu comecei a falar para Ana Cássia, mas era como se eu não estava entendendo as palavras que estavam saindo da minha boca. E o Senhor me levava até o céu e me mostrava a casa da apóstola. E nisso que eu chego lá, era como eu só enxergava anjo, gente. Foi uma experiência assim, para mim foi uma experiência linda, porque os anjos eles circulavam a casa dela assim, ó, ia subindo, e todos estavam dançando. Era como se eles estivessem adorando, estavam alegres, porque era como se a gente estivesse se entregando do jeito que o Senhor queria. Não me refiro só a gente que é levita, mas vocês que estavam aqui, aqueles anjos estavam adorando, estavam alegres, dançando, da forma que o Senhor que a gente estava sentindo a presença do Senhor aqui. E eu via dançando também com os anjos ao redor da casa do apóstolo. E quando chegou bem no topo, ele falava: você vai voltar. Aí eu falava: não, tá tão bom aqui, me deixa aqui. Eu falava: não, ainda não é a sua hora de vir para cá, para esse lugar. Você tem muita coisa para fazer na terra através da minha vida. E eu falava: amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Eu senti algo muito lindo quando eu estava orando, quando o apóstolo estava ministrando a mensagem. O Senhor me levou dentro dessa guerra
conforme ele falava, eu enxergava no espiritual a guerra de Davi e o coração de Davi. E o Senhor hoje pela manhã me ministrou algo na hora da oração das 6 horas da manhã, e ele começou a falar, e ele mandou eu escrever o que eu vou falar aqui para vocês, porque ele começou a falar muita coisa, e ele se escreve, e ele falou que o que ele tem para fazer aqui com cada um de vocês, ele sabe que cada um de vocês aqui tem uma história, tem um coração sofrido, mas ele quer mudar a história de cada um de vocês, porque a palavra de Deus diz que até a 4ª geração, até a 4ª, ele busca e tem maldição, mas aquele que busca o Senhor liberta até 1000 gerações. Então você está buscando aqui, não é só para você, é para suas gerações eternas. É como o apóstolo falou, o que vem sobre a vida dele, não vem só sobre a vida dele, porque automaticamente o que ele recebe, todos nós que estamos ligados a ele, também recebemos. Eu vi o apóstolo aqui ministrando a palavra, e ele tinha um copo de água na mão, e o Senhor transformou aquela água em óleo, porque havia pessoas incrédulas aqui que não acreditavam no poder do Senhor. Eu vi a irmã aqui no centro, e conforme você foi andando aqui, o Senhor me mostrou o arco-íris em cima de você assim, e o Senhor estava dando uma nova unção para você. Eu disse, Senhor, que lindo, que maravilha. E essa unção é uma nova unção muito poderosa, você vai ver. E eu falei assim, Senhor, como eu estou feliz de estar aqui junto com pessoas que conhecem o poder de Deus, porque eu sempre fui chamado de louco, eu nunca pude. Quando o apóstolo falou, se prepare para estar sozinho, se prepare, irmãos, você pode estar sozinho, mas nunca na presença do Senhor, porque eu falei, Senhor, Tu pode me tirar tudo menos a Tua presença. Quando eu ouvi a voz do Senhor, eu falei, Senhor, nunca me tire a Tua presença, jamais, por favor, não me tire. Um dia o Senhor me tirou essa presença e eu senti o que os humanos aqui na terra sentem, e é uma solidão muito triste, é um frio, é um vazio. E eu falei, Senhor, por que Tu tirou essa presença de mim? Senhor, eu estou vazio e eu estou triste. E Ele falou para que tu sinta o que os homens aqui sentem. Irmãos, é muito triste. E eu estava aqui orando, e eu falei, e eu falei, Senhor, eu estou tão feliz por estar em comunhão com os meus irmãos, Pai, mesmo que eu não saiba o nome de vocês, mesmo que vocês não me conheçam, mas eu queria abraçar cada um de vocês. E eu falei assim, Senhor, é uma felicidade tão grande. Eu queria passar essa felicidade para cada um dos irmãos aqui, meu Pai, e o Senhor pegou e botou um coração dele aqui bem grandão aqui no meio. E Ele falou, filho, eu vou tocar naqueles que estão com o coração aberto, eles vão sentir o meu amor. E eu falei, obrigado, meu Pai, aleluia, aleluia. E aí o Espírito Santo me tomou. Então assim, eu nunca fiz aquilo, nunca tinha. Eu só falei assim, Senhor, eu queria guerrear por Ti. Eu quero me entregar para Ti totalmente, corpo, alma e espírito. Mas não só para mim, porque o nunca que eu quero só para mim, eu quero para todos que estão na minha volta e para todo o planeta Terra. Eu quero compartilhar. E o Senhor me mostrou mistérios aqui que só quem está ali dentro entendeu. Porque eu falei assim, Senhor, o que é isso? E quando o apóstolo, meu Deus, glória, eu falei assim, Senhor, o apóstolo ministrava uma palavra e acontecia algo comigo, com o meu corpo, e o meu corpo fazia algo. Eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo comigo?
teve um momento em que eu não pude mais controlar. Eu disse: Senhor, o que tu está fazendo comigo? Eu estou dançando. Porque quando eu danço a dança da guerra. É a dança da guerra. A dança da guerra. A dança da guerra. E eu falei: Senhor, que lindo, que maravilhoso. E o Senhor falou assim: somente se entrega. E eu com os olhos fechados: Senhor, eu posso abrir os meus olhos? Pode. Mas somente te entrega. Somente te entrega. E aí eu peguei e falei assim: eu tinha uma pergunta que eu perguntava para o Senhor. E o Senhor: qual é o mistério da glória? Qual é o mistério da glória? Qual é o mistério da glória? E aí eu vi o apóstolo com um cavalo. E o cavalo dele levantou. E aí veio uma serpente grande aqui. E assim: aqui tu não vem. Aí o apóstolo falou assim: glória. E eu estava cansado. Eu: Senhor, eu estou cansado da luta. Eu disse: não, agora eu vou te mostrar o mistério da glória. Aí eu fiquei assim. Aí eu falei: Senhor, eu não consigo me levantar. Eu estou te mostrando o mistério da glória. Glória está no 4º nível. A glória é do Pai. Tu não pode ficar com as tuas pernas ligadas na terra. Então eu desliguei as tuas pernas na terra, mas os teus braços e a tua boca conseguem me adorar. Glória, 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 glória. E quando tu fala glória, a minha glória sobe. Glória. E aí eu levantei e eu falei: Senhor, e o que está acontecendo no mundo espiritual? Aí o Senhor falou assim: glória. E eu comecei a marchar. Serpentes, escorpiões. Eita Deus. Serpentes, escorpiões. Os meus filhos pisarão serpentes e escorpiões. Terra, se sujeite ao céu. Cada um de vocês aqui, o Senhor conhece. Cada um foi escolhido a dedo. Cada um de vocês foi escolhido antes mesmo de nascer. Cada um de vocês receberam um convite especial do Senhor. Vocês não são qualquer um. O Senhor disse que vai fazer como Ele fez com a tribo de Israel. Ele vai levantar aqui 12 grupos, e cada grupo o Senhor vai se movimentar de uma maneira diferente. Cada um que permanecer, o Senhor vai dar uma posição nesse grupo. Sabe por que 12? Eu perguntei para o Senhor: por que 12? Por que 12 tribos? Por que 12 apóstolos? Porque existem 12 tronos de Satanás na terra. Existem 12 tronos, e o Senhor está organizando aqui 12 grupos, e cada um vai fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E sabe o que vai acontecer? Esse vai ser o modelo. E quando vai ser igualzinho foi quando o Senhor se mostrou para os seres humanos na terra. As pessoas vão dizer: lá vem, não para nossa glória, porque nós vamos em nome de Jesus, assim como Davi.
venceu um gigante. Assim como Davi venceu o gigante, você também aqui foi escolhido para vencer o gigante. Tem gente aqui que tem que vencer o leão e o urso. E vocês vão vencer o leão e o urso. E vai chegar a hora que vocês não desistirem. Vocês vencerão o gigante. Davi venceu o urso e o leão lá no escondido, lá no oculto. Mas teve a hora que o Senhor teve que dar glória para ele. Foi onde ele reconheceu: se sujeitem ao Senhor e Ele vai exaltar cada um de vocês. Sabe por quê? O Senhor quer te fazer conhecido no mundo espiritual, não na terra, a glória de Deus. Sabe por quê? Quando nós caminhar, nós temos que caminhar não assim, ó. Nós temos que caminhar assim. Um filho do Senhor caminha assim. Eu não caminho assim, ó. O filho das trevas caminha assim. Agora um filho de Deus também caminha assim. Mas assim porque ele quer olhar para o alto, não porque ele é mais do que ninguém, porque ele sabe de onde que ele veio. E o mundo espiritual vai respeitar os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque eu vejo eles dizendo assim, ó: lá vem a tribo do leão de Judá, pisando sobre a terra, conquistando nossos territórios. O Senhor quer que nós andemos sobre essa terra e conquiste aquilo que outrora era do povo de Deus. Quem aqui está disposto a deixar de ser multidão para ser discípulo? Levante a sua mão aí agora. Você quer deixar? Quer deixar? Quer deixar? Quer deixar? O Senhor está entregando agora uma chave. Quer receber? Quer receber? Quer receber? Quer receber? Aí, o Senhor está dando uma chave agora aqui de ouro na mão de vocês que creram, que querem receber. Amém? Sabe que chave é essa aí que o Senhor está falando que é? Essa chave é para que você possa entrar na região celestial para lutar por aquilo que você mais ama. Quem é que me entendeu aqui? O Senhor pegou a chave do inferno e do céu. O Senhor está te dando a chave, uma autorização para libertação. Quem quer libertação, recebe aí agora em nome de Jesus essa chave. Amém? Fecha ela. E o Senhor diz: guarda ela com todo o teu coração, porque o Senhor está te dando autoridade agora para entrar no mundo espiritual e batalhar para aquele que tu ama, porque o Senhor conhece o coração de cada um de vocês aqui. Amém? E nunca perca. O inimigo vai fazer de tudo para tirar essa chave de você. Redobre a sua atenção. Se sujeite ao Senhor. O inimigo vai fugir de você. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos. A minha primeira experiência foi quando eu já estava vendo os anjos, né, no meio da igreja. Só que eu estava tão concentrada em segurar outras pessoas que eu não sabia nem para onde que eu olhava. Quando eu olhava para o lado, olhava para o outro, eu estava para derrubar, que eu não sabia quem que eu estava vendo mais. Se era a pessoa que eu estava segurando, se era os anjos andando no meio da igreja. Eu olhava para o lado, olhava para o outro. Quando eu vi, eu já estava tonta, andando junto com a menina. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aí depois eu parei e falei: Senhor, me ajuda. Aí não demorou muito. Quando eu fui ali para o meu canto, eu levantei minha mão, comecei a adorar o Senhor. Aí o irmão Joelso veio comigo e ele falou algo de Deus para mim. E no momento eu comecei a sentir a presença do Senhor. E quando eu olhava, esse lugar estava tomado de anjos de glória do Senhor. E eu começava a ver o Espírito Santo passeando no meio dos irmãos e dançando com a igreja. E eu olhava os irmãos dançando, e eu olhava os anjos dançando, e eu olhava a glória do Senhor aqui no meio. E eu começava a ver como se fosse o Espírito Santo, e ele vinha pousando sobre cada um de nós. E era uma glória muito tremenda. E o Senhor, ele começava a me mostrar coisas sobre a adoração. Quando ele me levava na minha experiência de arrebatamento, eu fiz a pergunta para o anjo. E ele falava que ele queria que os irmãos adorassem o Senhor com as mãos para cima, de olhos fechados. E que as pessoas começassem a deixar o problema de lado e só pensar no Senhor. Era o primeiro passo, é você deixar tudo para trás e vir disposto a adorar o Senhor. Fechar seus olhos e levantar sua mão para cima.
E quando você for orar, que você se ajoelhe, peça o que você tiver que pedir do Senhor, porque na hora da adoração não é hora de conversa e nem é hora de ficar brincando, nem ficar de olho aberto. Se você veio para adorar o Senhor, você veio para adorar o Senhor. Ele dizia que ele ia começar a botar ordem na casa. E ele falava que ele queria que as pessoas celebrassem a ele nos cultos. E ele falava que ele ia começar a pedir da igreja que as pessoas da dança começassem a dançar nos cultos, que elas não dançavam, e que o ministério de louvor estivesse, independente de ser domingo ou outro dia, estivesse lá para adorar o Senhor. Porque assim como eles adoram no domingo, é para eles adorarem nos cultos de sábado, nos cultos de quinta, e os levitas da dança também. E ele começava a falar que ele ia começar a pôr a casa em ordem e mostrar para as pessoas como eles queriam que as pessoas adorassem a ele. Depois que a apóstola ministrou na minha vida de novo, o Senhor me levava no céu e eu pude ver a cantora Ludmila Ferber. E eu descobri que antes dela morrer, ela sabia que o Senhor ia levar ela, porque ela sabia que a morte estava perto, então ela pôde contemplar os anjos do Senhor. E ali já no leito de morte, o Senhor já estava preparando ela, porque ela deixou os atavios. Só que quando ela morreu, as pessoas que botaram atavios nela, mas não era mais desejo dela, e o Senhor levou ela para o céu. Graças e paz, irmãos. Eu vou contar primeiro a minha experiência que eu tive ontem. O apóstolo mandou o anjo José me levar até a praia. E nisso que ele me levava na praia, ele tacava-lhe a pé em mim. Claro. Ele falava que não era para me deixar a raiva, nem a tristeza e nem o medo tomar conta de mim. E nisso que o demônio me torturava com um espeto, furando minha costela, do lado do outro, falando bem assim, pedindo permissão para se manifestar em mim. E ele me cutucava assim, machucava. Aí eu deixei, porque ele queria afrontar o apóstolo. E nisso que ele me botava numa cadeira e se manifestava no meu corpo. E ele falava bem assim, eu quero falar com esse teu apóstolo aí. Aí eu deixava, porque tava machucando muito, e eu deixava. E de tanto ele ser torturado, ele cansou. E todos aqueles demônios que eu tinha visto, eu vi o apóstolo. O apóstolo colocava eles dentro, como se fosse uma prisão, assim. Primeiro eu vi o apóstolo botando dentro de uma prisão. E depois o apóstolo aparecia com um foguete. E nisso que ele aparecia com o foguete, ele botava todos os demônios dentro do foguete. E eles começavam a gritar, xingando o apóstolo de tudo que era ruim. E eu queria correr pro braço do apóstolo, só que parece que quando eu chegava mais perto, assim, o apóstolo se afastava. Não sei se... eu estava sentado numa cadeira, toda vez que eu tentava correr, o apóstolo se afastava. E os demônios gritando, xingando o apóstolo. E o apóstolo fazia bem assim com a mão. Aí o foguete ia, e quando ele ia, chegava lá em cima e explodia, e o apóstolo dava uma risada. E nisso que ele dava uma risada, eu ia pro céu. E o anjo falava bem assim, que era para eu parar de deixar abrir brecha, porque eu guardo muito rancor. Ele disse que eu tinha que perdoar. Porque eu sou uma pessoa que guarda muito rancor e fico muito triste rápido, me isolo, essas coisas assim. Aí ele falava bem assim que eu tinha que pedir perdão do meu pai, porque eu não perdoei meu pai totalmente. Ele falava assim, que conhecia, por mais que eu falasse que não, ele sabia que sim, que eu guardava rancor, essas coisas assim. Aí eu voltava. Hoje eu liguei pro meu pai, ele falou, eu pedi para falar com ele, só que ele estava dormindo,
eu deixei ele dormir. Tudo bem, né? A experiência que eu tive hoje foi que o anjo José me levava na praia de novo. Só que dessa vez foi diferente. Eu tinha que andar em direção, ele já estava me esperando lá. E ele falava bem assim pra mim, tu vai passar por algo, mas eu quero que tu não tenha medo. Não deixe o medo tomar conta de ti. Não se assusta, não tenha medo. E ele mandava me levantar. Aí ele passava um pano em mim assim, e eu aparecia com uma armadura e com uma faca. E depois eu ia pro campo de guerra. Aí nisso que eu ia pro campo de guerra, eu vinha vários demônios. E de várias formas, grandes, médios e bem pequenininho, como se fossem umas criancinhas assim. E toda vez que um demônio pulava assim em cima de mim, como se estivesse com uma bolha assim, que eles pulavam em cima de mim e pulavam de volta para trás, se torcendo todo no chão, contorcendo. E eu consegui derrotar alguns demônios, e tinha muitos. E quando eu olhava assim, eu piscava, eles viravam fumaça. E o anjo me... aí o anjo me cutucava assim, aí ele olhava pro lado assim. E quando eu olhava pro lado, eu via um monte de demônios, só que dessa vez eles estavam me xingando. Aí eles estavam lá na nave, no foguete, na verdade. E quando o foguete subia bem devagarinho, e quando subiu o foguete tinha uma faixa assim, só que estava com uma estrela. E quando chegava lá em cima, explodia como se fosse fogos de artifício. E antes disso, eu via quando os demônios evaporavam, eu via um demônio muito grande, como se fosse um cachorro. Ele estava muito bravo, se babando de raiva. E ele olhava pra mim, ele era muito feio, preto, os braços dele pareciam veia, essas coisas assim. Aí ele olhava pra mim assim, com cara de raiva, como eu pensei que ele fosse me matar. Eu realmente fiquei com medo. E o anjo falava bem assim, não tenha medo. E eu achava que eu ia ter que lutar contra aquele gigante lá. E quando eu olhava pro lado, ele sumia. E nisso que ele sumia, o anjo me puxava. Ele falava assim, vamos. Aí eu olhava bem assim, já acabou? Aí ele, vamos. Aí ele não respondia, vamos. E nisso que ele já me levava para outro lugar. Eu já subia com ele, a gente voava até o céu. E nisso que a gente chegava no céu, a gente aparecia numa sala. Só que eu tava com um anjo do meu lado. Ele falava que era o meu arcanjo, só que ele não falou o nome. Um anjo sério, parado assim, eu fiquei com medo. Aí ele estava na minha frente, ele mostrava armaduras. E cada vez que eu ia passar por provas, e cada vez que eu passasse por provas, cada vez que fosse leal e fiel a ele, eu ia ganhar armaduras novas. Tinha várias espadas e armaduras, uma mais bonita que a outra. E ele falava bem assim, isso é só o começo. Aí eu botava a mão na cabeça, falando assim, meu Deus, o que eu vou ter que enfrentar ainda? Aí ele falava assim, isso é só o começo. Aí eu olhava para aquele lá, ele falava bem assim, aí ele falava bem assim, o anjo José falava bem assim, esse é seu arcanjo. Quando você precisar perguntar algo, você pergunta para ele vai lhe guiar e lhe ensinar as coisas. Se tiver com dúvida, essas coisas assim. Aí eu olhava bem assim, ele estava muito sério, eu ficava com medo. Aí eu olhava bem assim, ele estava sério, assim, parado. Ele não falou o nome. Aí ele falava bem assim, eu preciso que você seja muito forte, porque você vai passar por provas. E aí vou saber se você é leal e fiel. E cada prova que você passar, você vai ganhar uma armadura nova. Aí eu ficava agoniada assim, ele falava bem assim, agora você vai voltar. Aí eu falei bem assim, graças a Deus, né? Porque eu pensei que ia enfrentar mais algumas coisas, porque eu voltei com a minha mão dolorida. Aí ele falava bem assim, isso foi só o começo, tá? Aí eu olhava assim pro anjo, ele não ria, ele não fazia nada. Ele ficava muito sério. Aí foi quando eu voltei. E essa foi a minha experiência.
Graças e paz, irmãos. Vou contar aqui um pouquinho da minha experiência, vou tentar ser um pouco breve. Hoje, quando foi 9h30, né? Tava falando com a Letícia, ela tava mandando uns vídeos pra mim. Aí eu fiquei alegre, né? Eu já ia lá na casa dela, que era pra gente vir pra oração, mas rapidamente me deu uma dor, né? Uma dor tipo cólica, né? De repente. E aí eu não ia vir, mas o Ricardo insistiu muito. Aí eu vim, né? E a apóstola também pediu para mim vir, que eu ia ser curada. E aí eu vim, né? E a minha experiência foi que a apóstola veio ministrar em mim, né? Para mim ser curada, né? E eu estava pedindo para o Senhor, né? Para Ele me mostrar o que tinha por trás daquilo, mas não era o que eu queria, era o que Ele quis me mostrar, né? E eu ali, eu via um homem de branco e ele me pedia a minha mão e falava assim: vem aqui que eu tenho algo para te mostrar. E eu dava a mão para ele, eu via a minha alma saindo do meu corpo e ele me levava até na esquina da minha casa, saí da igreja, e ele falava que o motivo que eu tinha saído, falava que eu estava incrédula. E aí eu queria fazer várias perguntas para ele, né? E eu perguntava dele, das pessoas que tinham saído da igreja. E o anjo, eu falava bem assim: o Pai permitiu que saiu porque estavam todos incrédulos. E o Pai vai mostrar algo mais profundo do inferno, porque as pessoas pensam que Satanás está brincando, mas Satanás não está brincando. E o Pai vai mostrar para eles, para os incrédulos que não acreditam no arrebatamento. E muitas vezes, irmãos, eu não gosto assim de me entregar, porque a última vez que o Senhor falou para mim que Ele ia levar minha tia, Ele levou. Eu não gosto muito de me entregar, porque eu sei que Ele faz as coisas na minha vida. E eu começava a perguntar da minha família. Eu perguntava quem iria voltar. E ele falava para mim que o Pai ia pegar os loucos para confundir os sábios. E eu acreditava e acredito que o louco será o meu irmão. E eu sei que poucos da minha família vai vir, porque quando o Senhor confirma para mim, Ele faz. E Ele falava que ia mostrar várias coisas para as pessoas da igreja que estavam incrédulas, que não acreditavam. E quando o irmão estava falando, ele só me confirmou que era o Senhor que tinha me mostrado tudo. E eu comecei a chorar porque às vezes eu não quero receber, porque eu tenho medo da dor. A mesma dor que eu senti da minha tia. Então eu tenho medo de o Senhor levar mais alguém da minha família. E como Ele falou para mim que nem todos iriam voltar, mas eu me alegro pelo meu irmão e eu creio que Deus fará a obra na vida dele. E ele falava para mim, o anjo: vamos, está na hora de voltar. E eu falava para ele: só mais uma pergunta, deixa eu fazer. E eu falava: e os apóstolos? E ele olhava para mim e sorria. E ele falava: Satanás
pensa que é vencedor, mas ele já é derrotado pelo Pai. Eu vim-me embora. E essa foi a minha experiência de hoje com o Senhor. Quando eu estava aqui na igreja, hoje eu passei praticamente a tarde na escola do meu, final do dia todo lá, à tarde na escola do meu filho, né? E foi muito bom, né? O que eu passei na tarde. E quando eu cheguei em casa, os meus filhos estavam todos assim. A Aninha não estava bem. A Giovana, que a gente adotou como filha, para quem não sabe, amém, irmãos? A gente está criando ela. É minha filha também, e é uma filha que me ajuda muito. E ela estava muito mal, né? Muito mal. E eu medicava ela e tudo que eu dava, vomitava. E a Aninha ruim. E eu fiquei angustiada, muito angustiada. E levamos para o hospital, porque eu vi que não estava funcionando. E aí, quando eu chego do hospital, que a Valéria ficou com ela lá, e eu vim para a oração. E eu comecei a me sentir muito mal. O Josué acordou não bem também, fazendo como diarreia. E eu disse, meu Deus, eu vi todos os meus filhos doentes. A Aninha não queria comer nada, enjoada. E eu comecei a passar mal. Só que eu não falei nada para o apóstolo, né? E eu fui para o banheiro muito mal, irmãos. Me deu uma dor muito forte. E eu comecei a repreender, e eu comecei a me sentir mal. E aí eu estava esses dias assim, travando uma guerra minha, não é com ninguém, não é com a igreja, era minha, pessoal. Isso é uma experiência minha que eu estou compartilhando para vocês entenderem. E eu fiz umas perguntas para Deus, no meio dessa minha guerra. E aí o Senhor falou dentro do banheiro. Eu tinha pedido para Deus hoje, eu falei assim, no momento de agonia, eu falei, Senhor, tem horas que cansa, as lutas cansam, as guerras cansam, e eu me sinto só nessa guerra. Eu falei para Deus, né? Porque são coisas que eu não posso fazer. E eu falei para Deus, essa dor me consumiu dentro do banheiro, consumiu mesmo, assim, e eu olhar para um lado e para o outro, eu não via ninguém, a minha voz não saía. E eu não conseguia chamar nenhum apóstolo para me socorrer. E eu disse, Senhor, se chegou a hora do Senhor me levar, eu quero estar contigo. Eu falei isso para Deus. Eu só não quero, só que eu chorei, irmão, dentro do banheiro. Eu disse, eu só não quero descer o abismo. Eu quero estar contigo. E eu fiz uma oração dentro do banheiro e eu disse, lembra-te, Senhor, de Davi. E eu comecei a falar isso dentro do banheiro. Isso eu estava só no espírito, porque eu estava com muita dor. E nesse momento a Fernanda me mandou mensagem. Eu estava morrendo de dor. E eu falei assim para ela, vamos para a oração que você vai ser curada, porque eu também estou assim, né? E eu vou. E eu já tinha dito para o apóstolo que eu não vinha para a oração. E eu não estava querendo fazer esta campanha de guerra, porque eu já estava em guerra. E o meu propósito era guerrear sozinha. E aí ele chegou comigo, ele disse, você vai para a oração, você não vai para a oração? Vai ficar... Assim, ele já estava sabendo que eu não vinha, então tipo, ele não estava insistindo para me vir. E eu falei para ele, eu quero ir, mas as crianças não estão bem, mas eu vou. E rapidinho eu fui arrumando e ele me esperou. E eu tinha dito até para a Valéria que eu não vinha, né? Que eu vinha sozinha, que era para ela ficar com as crianças. Sei que nós viemos. E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu disse, Valéria, falei para a Giovana e para a Valéria, eu preciso estar bem para cuidar de vocês. E eu ia ficar com o Josué para elas orarem. E eu falei, eu preciso estar bem para cuidar de vocês. Eu quero orar. Aí a Valéria disse, então eu fico aqui com o Josué. E a Giovana foi orar. E quando eu me ajoelhei ali perto do apóstolo, no lugar que eu oro, eu coloquei para fora tudo que eu tinha que colocar para Deus. E eu sou muito sincera nas minhas orações. E eu fiz um pedido para Deus, né? Eu falei, Senhor, eu sei que eu não sou perfeita, mas se eu ainda
tenho achado graça aos teus olhos. Eu quero que o Senhor faça algo na minha vida que o Senhor nunca fez. E aí o apóstolo estava orando, eu orando, irmãos, quando eu começo a sentir, eu via literalmente e eu ouvia. Aquele ser chegava perto de mim e ele colocava uma roupa, uma túnica em mim. Isso, eu estava de joelho. E aí eu colocava uma coroa e eu começava a ser vestida. Eu estava orando ali no altar. E eu ouvia vagamente o apóstolo dizendo assim: olha, tem alguém na guerra, algo assim. E eu não conseguia me mexer porque eu estava sendo vestida. Eu não estava equipada para a guerra. Eu estava sendo vestida. Essa minha roupa, ela era tirada. E quando eu via, eu estava sendo colocada uma veste nova. E eu continuo orando. E o Senhor falou assim para mim: hoje você não vai ministrar nas pessoas antes que eu faça o que eu vim fazer. E aí eu saio. Quando ele fala pela segunda vez assim: tu tá perdendo, algo assim, né? E eu me entrego ali para o Senhor. E o Senhor disse: agora chegou a tua vez. E quando eu saio, eu até perguntei da minha sandália para ele, porque eu não lembro desse detalhe. Irmãos, aquele ser, ele descia um outro anjo. E esse anjo, ele era diferente. Ele era muito especial, porque ele tinha um resplendor. E quando ele chegava na minha direção, ele falava assim: você está vendo meu servo? E eu via o irmão aqui. Ele não está assim por causa dele. Mas eu estou ensinando como é que é a guerra. E eu vou levar ele a guerrear. E ele sozinho vai derrotar um grande exército que se levantou contra a minha igreja. E aí o Senhor me falava: para te saber que eu estou na vida dele, e é eu que estou fazendo tudo isso, quando ele for testemunhar, ninguém viu e ouviu o que ele vai falar nessa igreja. E tem muitos incrédulos, mas eu vou visitá-los. E aí eu volto, irmão. Quando eu volto, aquele momento, o louvor, parece que eu estava só na igreja. Some essa visão com o irmão. E eu começo a ouvir a música que o apóstolo colocou. E quando eu começo a ouvir, aí o Senhor disse: olha para tuas mãos. Aquele anjo falava para mim, irmão Edilson. E quando ele dizia, irmãos, era assim. Quando ele dizia: olha para tuas mãos, eu via como vindo algo e acoplava na minha mão. E entrava por baixo da minha túnica. Eu estava com uma túnica que as barras eram douradas. E as bordas da manga dourada. E era uma túnica linda. E aí entrava uma luva nas minhas mãos. E quando vinha aquela luva nas minhas mãos, eu fazia os movimentos. Eu não sei, irmãos, como vocês me viram. Porque eu lembrei que o meu pé está fraturado. Depois eu falei para o Edilson: eu não lembrei, não senti dor. E aí eu começo. Aí de um outro lado aparece um outro anjo. E aí ele coloca uma outra luva nas minhas mãos e ela entra na minha túnica e ela acopla. E aí quando ele começa a me vestir, ele colocava, eu via a minha túnica. E aí ele, quando eu olhava para trás, um outro anjo colocava e amarrava algo. E quando eu olhava, era uma capa, sobre capa por cima da túnica, com as barras douradas, e ela se acoplava. E quando eu vi eles me vestindo, irmão, vinha assim, ó, da frente para cá e acoplava um cinto no meu corpo. Um cinto que tinha como um escudo no meio. E quando acoplava a dourada, ele falava: agora eu vou concluir a visão que eu dei para o meu servo Edilson. E eu dizia: qual a visão? Ele disse: eu acoplei em ti o cinto da verdade. E a partir de hoje vai ser filtrado toda a verdade nos teus lábios e no teu coração. E eu vou começar a colocar no meio da igreja esse cinturão, ele vai ser ativado. E a verdade do meu Pai prevalecerá dentro desta casa. E ele começava a colocar esse cinto da verdade. E eu dizia: mas Senhor, eu falava para o anjo algo que eu lembrei que eu ouvi tanto. E ele falava: é por isso que você ganhou o cinto da verdade.
Porque no meio de todas as afrontas de Satanás e de todas as acusações, o meu Pai sabe quem você é. E a partir de hoje, você nunca mais vai se defender de ninguém, de nada. Porque este cinto, ele está em você para isso. Você vai andar na minha verdade, pregar a minha verdade, fazer o que eu mando. Não importa o que fale a teu respeito, porque o meu Pai, ele tem a tua história escrita desde o teu nascimento. E ele começava a me levar para andar. Só que eu não estava na igreja, eu estava num campo. E quando eu andava nesse campo, ele dizia: eu vou te mostrar cada etapa da tua história. E aí ele me levava e me mostrava que eu, a mamãe grávida de mim, e ali Satanás já tinha planejado a minha morte no ventre da minha mãe. Eu ouvia um pai de santo dizendo para minha mãe: olha, você vai ter que abortar essa menina, porque ela vai nascer e ela vai ser vergonha para essa tua obra que tu tem aqui de caridade. E essa menina não pode nascer. E esse homem oferecia para minha mãe algumas coisas de erva para minha mãe abortar a mim. Irmãos, eu nunca tinha tido uma experiência. Isso, eu estava andando. E ele dizia, e aí a minha mãe ficava em dúvida, porque esse homem era uma autoridade espiritual. Minha mãe era dona de um terreiro e ele também era um chefe. E ele dizia: ela é maldição e ela não pode nascer. E a minha mãe lutava contra aqueles demônios. Se ela ficava no vale da decisão, se eu nascia ou se eu morria. E eu continuava andando. E quando eu andava, o anjo disse: agora eu vou te mostrar uma outra cena. E aí eu via o meu nascimento. E quando eu nascia, esse homem ia visitar minha mãe. E ele dizia: você deixou essa menina nascer. Ela não podia nascer. E aí o Senhor falava assim para mim, dizia: filha, aquele anjo dizia para mim: essa é a tua história. Desde o ventre da tua mãe, Satanás lutou para você não nascer. Porque desde o ventre da tua mãe já tinha uma história que o Senhor preparou para viver esse tempo de hoje. E aí ele começava, eu andava mais um pouco e eu via uma enfermidade, eu com mais ou menos 1 ano de idade, e eu tinha uma enfermidade que ficava toda mole. E quando eu via minha mãe, levava para o hospital e o médico dizia assim: se ela sair dessa, ela vai ficar com sequelas. E aí disse que eu tinha tido uma doença muito feia. E aí eu vinha, que a minha mãe me entregava para os demônios, e ela fazia um pacto, irmãos. Tudo isso eu vi hoje. E nesse pacto, ela entregava a minha vida, eu recebi uma cura. E o Senhor falava assim, eu dizia: mas Senhor, eu fui curada por demônios. E o Senhor dizia: não, porque desde o teu ventre da tua mãe, a mão do Senhor já estava na tua vida. E quem te permitiu viver até aqui foi o Senhor. E eu ia andando com o anjo. E quando eu andava, irmãos, a minha bota, ela era dourada e ela se transformava como uma sandália daquelas de chinelo, mas tudo dourado. E eu continuava a minha caminhada. E ele dizia: eu vou te mostrar até onde eu posso. E ele mostrava toda a minha trajetória. E ele falava assim: olha, aí eu chegava à fase adulta, quando eu tive o Felipe, e o Senhor falava bem assim para mim: bem aqui era para ter parado a tua história. Você ia morrer nesse parto. E eu via o parto que eu morria, eu e o Felipe. E aí eu dizia: mas Senhor, e por que eu não morri? O Senhor falou: porque esse menino que Deus colocou no teu ventre, que tu não queria, que tu não tinha planos, o Pai colocou porque ele vai ser um grande profeta dessa última hora. E aí ele começava a falar para mim. Eu disse: por que a minha história ela foi desfeita? O Senhor falou: você escolheu sozinha, mas o Pai escolheu por você, porque o teu coração foi guardado por Deus e ele não se contaminou.
E aí eu continuava andando. E quando eu continuava andando, o Senhor me mostrava o dia que o apóstolo, ele pegou o microfone naquela igreja e anunciou publicamente que ele iria casar comigo. E aí o Senhor falava: aquela menina nunca mais recebeu aquela unção, porque eu desci na terra para falar para o meu servo entrar em aliança contigo, porque não era uma aliança de homem, era uma aliança minha. O meu pai fez isso. E aí começava a mostrar a minha caminhada. E aí no meio dessa caminhada foi um testemunho muito longo. E quando foi hoje, o Senhor falou para mim: toda a tua história está nas mãos do Senhor. E o Senhor, Ele está cuidando de ti. Está vendo esse anjo que está segurando na tua mão? É esse anjo que vai te fazer descansar. E nessas guerras, você não vai mais sofrer e guerrear, porque esse anjo, ele vai carregar você no colo no meio da guerra. E eu falava: e o que eu tenho que fazer com toda essa ferramenta? Ele disse: agora eu vou te ensinar um mistério da guerra. A partir de hoje você vai dançar. E quando você dançar, os teus movimentos vão derramar unção, liberar armaduras, e você vai ter vitória no meio da guerra. E aí ele começava a me levar para adorar. E eu começava a dançar. E quando eu começava a dançar, o Senhor começava a me mostrar várias bandeiras de vários estados, de vários países. E aonde eu movimentava, ele dizia: pois é, aonde você está vendo essas bandeiras, esses estados, vai ser levantada a minha igreja. E todos saberão que eu sou um Deus de Israel. E a minha obra Shalom está começando e vai ser completa. Dentro da minha igreja vai ter sinais, prodígios, vai ter dança, vai ter louvor, vai ter adoração. E o Senhor começava a me mostrar tudo. E aí quando o Senhor me mostrava, eu já estava aqui na igreja, e a porta da igreja se abria e começava a entrar muita gente para dentro. E eu dizia: Senhor, não vai ter espaço para tanta gente. Ele falou: tudo isso Satanás tentou abortar, mas o dono da tua história e dessa obra, ele não está morto. E assim vai acontecer. Muitas vidas vão chegar enfermas, vão sair curadas. As pessoas vão chegar aqui incrédulas, vão sair crendo nos meus mistérios. Somente adora. E aí ele me mostrava eu louvando e dançando ao Senhor, né? E foi uma experiência onde o Senhor me colocava uma coroa. E assim foi sobrenatural o que eu vi. E aí o Senhor falava: faça o seminário que eu mandei você fazer de adoração, e eu vou te dar toda a estrutura do seminário. E diga para o meu servo Joel, se ele vai saber que eu sou Deus. Quando você chegar até ele, você vai tocar nele e você vai chamar ele para dançar. E já não vai mais ser você, eu mesmo vou me revelar a ele. E foi que eu fiz, e fui até o Joel, e aí ele entrou naquele mistério do Senhor. Amém? E aí quando eu voltei, o Senhor falou algo para mim, para te saber que eu sou um Deus que te conhece, estou cuidando de ti, tenho a tua história. Eu vou confirmar para o meu servo, ele vai ver o cinto, a capa, a túnica. O Senhor falava isso para mim, que você veria as minhas vestes. E aí o Senhor falava: tá vendo a minha serva? E eu vi a Janaína. E aí o Senhor dizia assim: fala para ela que ela está sendo preparada para ser uma grande escudeira sua a partir de hoje. E ela vai surpreender muitos, porque ela vai caminhar contigo, porque tem algo bom dentro dela que eu vi ao teu respeito, que de muitas maneiras Satanás tentou fazer com que ela fosse incrédula com a minha obra e ao teu respeito. E eu não sabia disso, irmãos. Deus falava comigo e dizia para mim falar para ela que o Senhor ia preparar. E ele disse: eu vou permitir que ela veja algo hoje diferente ao teu respeito, para ela saber que eu estou separando. Então o Senhor falava para ela que não podia ter mancha na vida dela, porque o Senhor tinha uma grande obra com ela conosco. E aí quando eu volto, eu me desperto, e aí já estava aquela glória toda. E esse foi meu testemunho de hoje, irmãos.
Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, 45 e 46. Versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Semelhantemente, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Glória a Deus, amém, amados irmãos. Que palavra abençoada, né? Você ouviu aí experiências tremendas, você ouviu aí coisas talvez que para você seja absurda, né? Eu quero logo explicar aos irmãos, quando a irmã Iviane ela fala de anjo José, não é o que esse é o nome do anjo, não. Ela, como ela é nova, né? Ela quem apareceu para ela foi o José, aquele José lá que foi o príncipe do Egito lá, né? O José lá que foi o segundo de Faraó, né? Foi o braço de Faraó. Foi ele que acompanhou ela naquela experiência. Amém, irmãos? Então ela achava que era um anjo, né? Porque ele brilhava, ela falou que ele brilhava, então ela achava que era um anjo, então ela chamava de anjo José. Até engraçado, né? Bem espontânea ela. Achei legal postar essa experiência, né? Uma jovem recém, vamos assim dizer, arrebatada, né? Tá tendo experiências agora. E também o irmão Alexandre, né? Um irmão que veio lá de Porto Alegre, está conosco aqui, né? Participando nessas datas, né? Janeiro, fevereiro de 2022, está participando conosco das campanhas. Amém, irmãos? Então, fiz questão, irmãos, de colocar essa imagem aí de Pedro andando sobre as águas para uma reflexão, sabe, queridos? Para nós refletirmos sobre algo que muitas das vezes o Senhor ele faz isso, ele nos chama, né, para sair do barco. Vamos assim dizer, ele nos chama para andar sobre as águas. O que acontece, irmãos, é que muitos de nós não estamos dispostos a pagar o preço, né? Muitos não estão dispostos, né, a sair dentro do barco e andar sobre as águas. Achei interessante, Pedro ele foi muito corajoso, né, em fazer isso, sabe, queridos? E talvez alguém aqui se questione, mas essa igreja aí, várias pessoas teve experiência no mesmo dia, né? E como é que é isso? Isso não é assim. Para ser arrebatado tem que ter toda uma preparação, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Irmãos, onde está escrito na Bíblia que tem que ser assim? Né? A vida do cristão, irmãos, ela já tem que ser uma consagração diária, irmãos. A nossa vida ela tem que ser santificada todo dia. Não é para, eu vou me santificar porque eu quero ser arrebatado. Eu vou me santificar porque eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Eu vou me santificar porque eu quero receber um dom. Irmãos, entenda, a santificação, independente dessas coisas, tem que ser diariamente, tem que ser constantemente em nossas vidas. Sabe, queridos? Então, por que eu comecei com aquela parábola lá, né, que o reino dos céus é semelhante, né, a um tesouro escondido? Sabe, irmãos, porque quando o Senhor começou a dar essas experiências, sabe, irmãos, eu vi isso como um tesouro muito precioso, irmãos. Por isso que estamos orando todas as noites, por isso que estamos nos santificando todos os dias, por isso que estamos orando, clamando toda noite, irmão, todas as noites. Não interessa se é sábado, se é domingo, se é feriado, nós estamos buscando ao Senhor constantemente, irmãos. E o Senhor, de contrapartida, tem visitado a sua igreja todos os dias. Todos os dias o Senhor tem nos visitado, todas as noites, né? O Senhor tem arrebatado pessoas, nós temos clamado, por quê? Porque nós encontramos um tesouro escondido, sabe? Então, né, como a segunda parábola dizendo que o homem que negocia pérola, né, ele achou uma pérola de alto valor, foi, deixou tudo, né, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola, para comprar, né, aquela pérola. Então, irmãos, sabe, queridos, quando você encontrar algo de muito valor, quando você encontrar algo assim que pode mudar a sua vida, quando você encontra o caminho da salvação, ou quando você encontrar, se agarre com ele, sabe, se agarre com todas as suas forças. Faça como Jacó, quando Jacó teve aquela oportunidade de lutar com o anjo, ele lutou a noite toda, ele não largou o anjo. Talvez você teríamos largado o anjo, né? Mas Jacó, né, deixou registrado ali, o Senhor fez questão de deixar registrado ali na sua palavra que nós temos que lutar pela bênção, nós temos que lutar pela nossa salvação, nós temos que lutar por aquilo, sabe, queridos, que nosso coração almeja, por aquilo que o Senhor ele quer nos dar também,
Né? Por isso que ele falou para Josué ser forte e corajoso. Sabe, queridos? E o Senhor tem levantado jovens, o Senhor tem levantado adultos também, senhores e senhoras, em arrebatamento nesses últimos dias para alertar a igreja, para trabalhar no caráter, para trabalhar nas vidas, visando a salvação. Aleluia. Então, se o Senhor te estendesse a mão para fazer você sair de dentro do barco e andar sobre as águas, será que você andaria? Se você soubesse, né, se você estivesse no meu lugar, pastor presidente da igreja do Ministério Apostólico Internacional Shalom, né, se Deus começasse a arrebatar pessoas, você ia fazer, vamos fazer 30 dias de campanha, depois a gente para um mês, depois a gente, né, ora de novo e tal, depois a gente dá uma parada aí, sabe? Ou você ia continuar constantemente buscando ao Senhor, constantemente orando, constantemente impondo as mãos nas cabeças das pessoas, constantemente anunciando a palavra, constantemente sentindo a glória, tendo visões, tendo revelações. Eu tenho certeza que você ia fazer isso, que você ia buscar diariamente, que você ia buscar incessantemente, sabe, queridos, independente de qualquer coisa. Então é isso que temos feito aqui na Shalom, é isso que temos feito aqui neste lugar, é isso que temos feito aqui em Manaus, e o Senhor já disse que vai levar essa obra a outros lugares, né, do planeta, mas é tudo no tempo dele, né? Essa obra é dele, então ele é quem dirige as coisas. Amém, irmãos? Então, obrigado a você que acompanhou, obrigado a você que confia, você que acredita, né, no nosso chamado, né, no nosso ministério. Eu sei que não é fácil, eu sei que na internet está cheio de falsos profetas, está cheio de mentiras, a gente não sabe às vezes em quem acreditar. Um diz uma coisa, um diz que viu a pastora, a irmã lá no inferno, aí já aparece a Shalom dizendo que viu no céu, irmão Edilson, irmã Ana Cássia aí também disse aí, sabe, queridos? Então é difícil de acreditar, mas o Espírito Santo ele testifica. Se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo ele fala com você. Então faça a prova de Deus. Eu duvido dessas experiências, faça a prova de Deus. Amém, queridos? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, eu apresento, Pai, a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, Pai, desta criança, Pai, Senhor, que chegou até aqui, Pai, no momento da oração, no momento final. Pai, eu peço, Senhor, que a Tua graça seja derramada, assim como o Senhor tem derramado, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, essa graça, Pai, na vida do irmão Joelson, na vida da irmã Ana Cássia, na vida do irmão Alexandre que veio nos visitar, na vida da jovem Viane, Senhor, na vida, meu Pai querido, Pai amado, da apóstola, Senhor, na vida da minha irmã Fernanda, Senhor, na vida, meu Pai, de tantos outros aqui, Senhor, Pai querido, Pai amado, que estão aqui orando, Senhor, Pai, que estão clamando, essa mesma graça eu peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre a vida dos teus filhos, Pai, espalhado pelo Brasil, espalhado pelo mundo, Senhor, que anseiam em entrar num nível mais profundo de intimidade contigo, entrar, meu Pai, num nível de experiência forte contigo, meu Pai. Então, meu Pai querido, Pai amado, começa a preparar a tua igreja, começa a preparar o teu povo, começa a preparar os santos, Senhor, para o grande dia, meu Pai, do arrebatamento, para o grande dia, Senhor, da tua vinda, Pai. Continua, Pai, agindo no meio da tua igreja, Pai. Continua, Pai, nos ajudando, Senhor. Eu te peço, Pai, que a tua bênção esteja em cada casa, em cada família, Senhor, que nos acompanha, que está aqui, meu Pai, que ouviu essa experiência, Senhor, e que a tua graça seja derramada sobre cada um, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado. Essa fronteira